Meus irmãos, vamos abrir Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, do verso 12 em diante. Marcos capítulo 14, do verso 12 ao verso de número 26. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual ele comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Se assentem, meus irmãos. Meus irmãos, a consciência clara de que Deus tem um plano tomava conta da consciência de Cristo a todo momento que ele caminhava em direção ao ápice final, ao dia da sua crucificação. Isso é claro para ele à medida que, conforme diz Lucas, o menino crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens. Cristo sabia claramente qual o seu propósito, ou qual o propósito de Deus sobre a vida dele, o plano para o qual ele veio a este mundo, o seu alimento verdadeiro, que era fazer a vontade daquele que o enviou. E Cristo tem uma clara consciência, ou um claro entendimento de que dentro deste plano de Deus, dentro deste plano traçado pelo Pai, Deus está conduzindo cada evento, Deus está conduzindo cada ocasião providencialmente, a fim de que Cristo morra no dia exato, na hora exata, na ocasião exata que foi determinado pelo Pai. De modo que Cristo tem consciência de que Deus está conduzindo não só aspectos gerais deste plano, mas aspectos bem específicos. Aspectos bem específicos deste plano está sendo claramente conduzido por Deus em sua providência, de modo que Cristo tem consciência de que nada acontece por acaso, ou nada acontece fora deste plano determinado por Deus, de que tudo aquilo que acerca dele está prescrito, que tudo aquilo que acerca dele foi vacinado, foi profetizado, está escrito, vai se cumprir cabalmente, de que ele não vai fugir de nenhum aspecto da palavra de Deus que irá se cumprir sobre a vida dele.
É isso que nós iremos ver nesse texto que lemos grande, através de 3 pontos, como a providência de Deus está conduzindo Cristo a este plano que Ele decretou. O primeiro ponto é que Deus, em sua providência, está de uma maneira muito clara, preparando todas as coisas de acordo com sua determinação. De acordo com a sua determinação. Este trecho que nos faz voltar a atenção para ele, este texto inicial que lemos, que vai de 12 a 16, nos faz olhar para este texto e ver o seu caráter fechado. Fechado. É como se fosse uma ideia fechada aqui, que o Evangelho de Marcos, ou que os Evangelhos, fez questão de colocá-los antes da crucificação de Cristo. Aqui temos um único assunto, que é a preparação da sala para a noite da Páscoa. Aqui era a manhã de quinta-feira, e todos sabemos que Jesus vai ser crucificado na sexta-feira. À tarde seria o cordeiro corneado, como diziam os judeus, para a noite participarem da refeição que celebrava a Páscoa. Mas em termos práticos, não era fácil encontrar uma sala, um aposento, um lugar ou um espaço físico onde pudesse celebrar essa Páscoa. Tendo em vista que Jerusalém estava repleta de peregrinos. Os judeus que moravam em cidades distantes iam para Jerusalém na época da Páscoa. E tudo ficava muito mais difícil na ocasião da Páscoa. De encontrar um lugar adequado, de encontrar um lugar mobiliado, onde houvesse uma mesa, onde houvesse um divã, onde houvesse almofadas, onde houvesse as mobílias, para ali preparar uma Páscoa decente, que estivesse com todos os elementos ali prescritos, que tivesse com ervas amargas, o cordeiro, o pão sem fermento, os cálices de vinho. Tendo em vista aqui, há pouco lemos que há um plano já pré-determinado, ou predisposto no coração dos líderes, aonde Judas estava envolvido neste plano, de que era entregar o Senhor, o seu próprio Senhor, aos líderes da nação, aos líderes religiosos, e isso deveria acontecer após a festa. Olha, isso tem que acontecer após a festa. Tem que acontecer numa ocasião onde as multidões não estejam presentes. Irmãos, Jesus, porém, deveria viver esse dia, celebrar a Páscoa com seus discípulos, para ali cumprir e renovar a festa da libertação de Israel, a sua maneira, e revelar-se através dos elementos ali que compunham a Páscoa. Essa era a intenção do Senhor Jesus. A intenção dos homens era dar cabo dele, mas o propósito de Deus era conduzir Cristo de acordo com aquilo que Ele planejou, e fazer com que Ele morra no tempo específico que Deus colocou em seus propósitos. E a providência aqui de Deus vai atuar, conduzindo corações e preparando devidamente aquilo que estará de acordo com a vontade de Deus. Sem duvidar, perceberemos aqui que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes deste plano que está acontecendo, Deus está atuando conforme a sua determinação. Tudo está acontecendo para que Jesus morra na sexta-feira, no dia exato onde se comia a refeição principal, que era o cordeiro pascal. Ele iria ser imolado nesse dia. E Deus conduz as coisas, irmãos, à sua maneira, dentro de detalhes. Nada vai fugir de seu controle.
Nós vemos isso no próprio texto, e veremos isso no texto fechado, que Deus atua em meio às dificuldades do contexto para estabelecer o seu propósito. Veja, a pergunta que os discípulos fazem a Cristo é uma pergunta que está carregada de preocupações legítimas. Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? A pergunta dos discípulos aqui, irmãos, dá a ideia de que eles estão preocupados com este contexto. Aonde arrumaremos uma sala? Aonde vamos preparar? Aonde o Senhor quer que vamos preparar ou arrumar um lugar adequado para comermos a Páscoa? Com toda aquela multidão de peregrinos na cidade, essa era uma preocupação legítima, uma pergunta carregada de preocupações sinceras. No caso aqui, irmãos, aonde Cristo sabia que Judas já estava arquitetando a sua entrega, a preocupação e a dificuldade aumentavam. Mas em meio à preocupação e ansiedade dos discípulos, veja, Cristo nos ensina que nós devemos caminhar sob a orientação da sua palavra, sob a orientação daquilo que Ele está nos ordenando a fazer. Jesus toma a iniciativa e dá início a uma clara demonstração de que Deus está no controle e irá agir providencialmente a fim de que sua vontade prevaleça. A melhor frase para resumir o que Jesus irá fazer aqui é: Deus proverá. Essa é a melhor expressão para resumirmos as ordens de Cristo. Jesus mais uma vez está aqui preparando, dando ordens e, acima de tudo, instruindo discípulos preocupados, tomados de ansiedade. E Cristo nos chama a confiar em Deus e a esperar o agir providencial de Deus. E em meio às dificuldades do contexto, Cristo ordena: ide à cidade. Aqui, irmãos, um homem bem específico irá encontrá-los, como Cristo diz. Então enviou 2 dos seus discípulos, verso 13, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Veja, segue-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar. E o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Irmãos, é verdade que naquela manhã seriam muitos os carregadores de água. Muitos. Nas vilas da cidade haveria homens carregando águas para todos os lados, mas a maioria usava um grande odre de couro para transportar água e não um jarro. Mas os discípulos precisavam ir à cidade e prestar atenção nesses detalhes diferentes traçados por Cristo. Vocês vão encontrar um homem carregando água em um cântaro e não em um odre de couro. Vocês não falem nada, seguem-o. Esse homem irá chegar ao seu aposento e, chegando à sua casa, vocês então perguntam. Na ocasião em que ele chegar à sua casa, vocês perguntem a ele. E neste contexto era obrigação dos cidadãos que moravam em Jerusalém cederem espaços físicos dentro de sua casa para que os peregrinos comam a Páscoa, para que os peregrinos que estão indo a Jerusalém se reúnam e comam a Páscoa. E em troca o dono da casa receberia a pele do cordeiro, a pele do cordeiro sacrificado na Páscoa. A pergunta dos discípulos deveriam ser bem específicas. Quando ele chegasse em sua casa, eles deveriam perguntar: o mestre manda dizer, aonde é o meu aposento para comer a Páscoa com os meus discípulos? Mas sabe o que a história ou a experiência que os discípulos teriam iam revelar?
não só a experiência de um Deus que estaria agindo, providenciando, mas um Deus que iria agir demonstrando um favor além daquilo que é a nossa preocupação ansiosa. Veja o restante do texto. A pergunta feita pelos discípulos é uma pergunta legítima. Não tem como, ou seja, a pergunta dos discípulos não tem como fugir do contexto deles. Aonde o mestre manda perguntar, aonde é o aposento, aonde comeremos a nossa Páscoa? Ou a Páscoa com o nosso mestre? Mas irmãos, muitas de nossas perguntas, muito de nossos questionamentos, da nossa pergunta em meio às dificuldades, ela vem carregada de desconfiança e de pecado. Elas vêm muitas vezes carregadas de incredulidade. Veja como é a ocasião do deserto em que o povo pedia carne. E pedindo carne, Moisés pergunta a Deus: como o Senhor alimentará essa multidão de carne no deserto? A singularidade do texto aqui revela ou mostra que Jesus não recebeu uma sala. Jesus recebeu um privilégio além de uma sala. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. Cenáculo aqui, irmãos, era uma sala ampla que estava no andar superior das maiores casas que os judeus possuíam. E ele vos mostrará uma sala espaçosa. Uma ampla sala. Agora veja, meus irmãos, as características do lugar. Espaçoso, mobiliado e pronto. A sala é grande, já tem mobília, já tem divã, já tem almofadas, já está pronta para receber Cristo e seus discípulos. Tudo está somente à espera de Jesus e seus discípulos, reservado como seu aposento. Veja como não falta sinais da graça de Deus no caminho de Cristo, como também não falta sinais da graça de Deus em nosso caminho, meus irmãos. Não falta sinais da providência de Deus na nossa vida. Os discípulos encontrariam tudo conforme a descrição do mestre. A obediência dos participantes, a coragem do dono da casa, a sala convidativa, tudo isso eram sinais de um Deus que governa, de um Deus que conduz, de um Deus que provê. Agora, eu e você somos difíceis, insensíveis, até míopes, para não vermos os sinais da providência do governo de Deus sobre todas as coisas. Nós somos, irmãos, capazes de pregar sobre a providência. Nós somos capazes de profetizar, professar a soberania de Deus, de cantar a providência, mas murmurar após o contexto de pressão, de não esperar e não confiar na providência de Deus. E a forma como Deus governa providencialmente as coisas alcança os mínimos detalhes. Um cântaro de água sendo carregado por um homem. Vocês vão segui-lo. Chegando lá, vocês perguntem. Mas também tem grandes detalhes. Tem sala espaçosa, tem lugar adequado, ambiente convidativo. Cristo nos ensinou a ver a providência de Deus, até mesmo através de um pão colocado sobre a mesa. Quando Ele nos ensina a orar agradecendo a Deus o pão nosso de cada dia. Ou seja, através deste pão que chega à nossa mesa, este alimento que chega à nossa mesa, sobre ele ou através dele ou por trás dele há processos que possibilitam a refeição chegar às nossas mesas. Como chuva a seu tempo, como plantação adequada, como solo adequado. Deus governa e governará todas as coisas. É
essa é a consciência clara de um Cristo que está caminhando para a cruz, mas ao mesmo tempo está ensinando os seus discípulos a perceberem isso na caminhada. De que na caminhada cristã não faltará à igreja sinais evidentes da graça, ou de uma providência que atua, que nos vai chegar em determinados contextos, está tudo pronto. Como Jesus diz aos discípulos: vocês colherão onde vocês não plantaram. João capítulo 4. Vocês vão colher aonde não semearam. Não podemos ser insensíveis, meus irmãos, a essa verdade tão clara em toda a vida, em toda a história, em todos os contextos. Havia várias coisas que faziam parte dos preparativos. Até o meio-dia a casa tinha que ser vasculhada. À procura de pães com fermento, e encontrando, eles tinham que ser queimados, retirados. A partir das 2 da tarde da quinta-feira, um representante do grupo tinha que separar o cordeiro e corneá-lo. Também se trazia verduras, ervas amargas, compota de frutas. Tudo deveria ser preparado para que a Páscoa ocorresse conforme Deus prescreveu. Mas veja, em meio a todo esse preparativo que envolve responsabilidades humanas, vai a cidade, que age sobre aquilo que está prescrito. Nós devemos ver a providência de Deus agir. Ou seja, a ocasião da Páscoa não poderia tornar-se uma festa como se tornou, ou uma ocasião que trouxesse à memória os feitos poderosos de Deus que ocorreram lá no Egito. A Páscoa não tinha a finalidade de fazer relembrar estes feitos como a realidade de um Deus que agiu lá no passado. Mas a Páscoa era a continuidade no tempo da realidade de um Deus presente. De um Deus que está conduzindo os mínimos detalhes para abençoar o seu povo. E isso é demonstrado claramente através de sua providência. Nada acontece por acaso. Mas pelo contrário, corações se inclinam à sua soberania. Um Senado à disposição, com a devida mobília, pronto para a celebração da Páscoa, mas não a celebração de uma Páscoa de um Deus distante. Mas o que Cristo quer mostrar é a Páscoa de um Deus que ainda está presente, que é Deus conosco, que está preparando o cenário, que está preparando o contexto, que está preparando o ambiente, que está preparando corações. O primeiro ponto é que Cristo é um Deus que age providencialmente em todas as condições, em mínimos detalhes, e é o que Jesus nos chama a perceber em nossa vida cristã. Observai os lírios do campo, observai os pardais. Quando Cristo quer curar uma ansiedade, Ele manda-nos olhar para os mínimos detalhes que envolvem a sua própria criação. Olhem para os pardais, olhem para os lírios do campo, como eles nem tecem nem fiam, mas Deus os vestiu, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tal como eles. Mas eles têm um propósito bem específico: quando secam, são levados para o forno. O que Cristo nos chama é uma consciência de um Deus presente, de um Deus que está presente na vida do seu povo, de um Deus que está presente fazendo valer os seus planos, de um Deus que está presente fazendo valer os seus propósitos, de um Deus que está presente atuando nos mínimos detalhes das nossas próprias vidas, de um Deus que não deixa faltar sinais da graça na nossa caminhada, de um Deus que nos faz ver a sua providência agindo em qualquer circunstância da vida. E os discípulos
chegam lá e encontram preparados. Saíram, verso 16, pois os discípulos foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Acharam tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. O segundo ponto é que as coisas vão cumprir aquilo que Deus revelou na sua palavra, até mesmo a sua própria traição. Os parágrafos dos versículos 12 a 16 não deixa dúvida de que esta ocasião não foi uma ocasião em que se fazia uma refeição qualquer. Não era uma ceia qualquer. Era a Páscoa. Foi a última Páscoa da qual Cristo participou com seus discípulos. A última. Ao cair da tarde, verso 17, foi com os 12. Os 12. Judas está no meio. A Páscoa, irmãos, não obstante ser carregada de símbolos, você olhava para a mesa da Páscoa e você via nos elementos algo que estava ensinando ao povo. Símbolos carregados de significados. Pão, cordeiro, ervas amargas, as taças de vinho, tudo ali possuía um significado. Mas não só isso, a Páscoa tinha uma liturgia específica. Havia uma ordem litúrgica e cerimonial que regia toda a festa e a sua devida participação. E essa festa ela tinha algumas ocasiões que marcavam o seu início, o seu meio e o seu fim. Quando a Páscoa era comemorada, alguém organizava a mesa, como eles aqui fizeram, e você tinha a primeira ocasião, ou seja, o primeiro evento ou a primeira participação, o que eles chamavam de antepasto. Depois de os convidados se assentarem na mesa, se recostarem sobre almofadas em volta da mesa, o dono da casa dá início à refeição, tomando um cálice e pronunciando uma frase de louvor: bendito seja o Deus, Criador de toda a terra, que faz a terra dar os seus frutos. Toma o cálice e o povo diz, ou os convidados diz, amém. Então se come o antepasto, um pouco de verdura e um pouco de ervas amargas, com pão sem fermento, ambos mergulhados numa bacia comum, com frutas deliciosas. Depois o prato principal é trazido, e o segundo cálice é enchido, e ele toma novamente o segundo cálice. Antes que se toque no prato principal, está ali, declara-se com frases prontas, através de perguntas e respostas, aquilo que Deus revelou em Deuteronômio. Quando o seu filho ou teu filho perguntar que festa é essa, Deus diz, vocês vão dizer isso, isso e isso aos seus filhos. Então, através de perguntas e respostas, o chefe da casa ensinava à família e aos convidados as ações de Deus na noite da Páscoa, lá no Egito, e com palavras bem explicativas. O sentido dos elementos da festa eram interpretados e explicado o seu significado, as suas aplicações. Em seguida, cantava-se a primeira parte do Halel, Salmo 113, Salmo 114. Bebe-se então mais um cálice de vinho. O primeiro trecho aqui, do versículo 18 ao versículo 21, pode facilmente ser identificado como um antepasto, a primeira ocasião, onde Cristo ali vai molhar os pães
juntamente com as frutas ali na bacia, a erva amarga, e vai melar aquele pão na fruta e dá aos seus discípulos, e dá aos convidados. O pão submergido na tigela, ele dá na boca do traidor. E era nesta noite, aqui, nesta noite, que eles exerceriam a sua função de ser testemunha da nova Páscoa. Os 11 e dali Judas. Assim como Israel antigo, que foi poupado através do sangue do animal ou do cordeiro que fora passado na porta, o novo Israel será poupado através da morte expiatória de Jesus, ou do sangue de Jesus derramado. Amém. E eles também seriam definidos como carentes de salvação. Amém. Irmãos, mas Cristo impõe no momento da Páscoa, no momento da celebração, uma condição de profundo exame. Quando ele pega um pão e diz: o que come comigo me trairá. Eles começam a entristecer-se. Aqui eles são tomados de uma profunda tristeza e dizem um após outro: sou eu. Irmãos, Cristo afirma que a traição vai se originar na mesa da comunhão. Olha, toda a comunhão em volta da mesa pode não ser para nós. Nós ainda não temos, irmãos, eu digo isso com toda a sinceridade, nós ainda não temos a percepção e o valor do que vinha a ser a comunhão cristã. Mas para aqui os orientais, para os judeus, eles tinham dimensão do que significava sentar-se à mesa. Por isso que Paulo, quando escreve primeiro aos Coríntios, ele diz: olha, eu não me refiro aos do mundo, mas eu me refiro àqueles que se dizem cristãos e que andam assim, assado. Paulo diz: com esses nem com mais. Símbolo de profunda comunhão. Algo de profundo significado estar à mesa e participar junto da Páscoa, pegar os elementos, mergulhar no mesmo pote de fruta e um botar na boca do outro, tomar o cálice, cantar o Halel, sentar à mesa, desfrutar de refeição juntos. Era algo que, para o oriental, irmão, significava algo de profundo valor. A mesa da comunhão para o oriental significava a concessão de paz. Não há guerra na mesa. Não há relacionamentos partidos. Não há corações divididos. Nós somos do Israel. Fraternidade, amor verdadeiro entre os irmãos. Por isso que quando Judas vem, diz: aquele quem o beijar, prendei-o. E Jesus olha para Judas e diz: com um beijo me traí, Judas. Fraternidade, confiança e comunhão de vida. Para o judeu, a mesa significava o shalom de Deus. Era a bênção do Senhor sobre o seu povo, permeada de paz, de fraternidade, de amor, de bênção em todos os aspectos da vida do povo. Por isso, veja, a condição ou a possibilidade de haver um traidor na mesa toma todos de pavor. Ou seja, na mesa há um símbolo de uma alta deslealdade ao Senhor da mesa, Cristo. A maior traição imposta ao dono da mesa, significando a mesma atitude de levantar contra alguém o seu próprio calcanhar. Irmãos, isso é tão sério que a tristeza toma conta dos demais.
E todos eles passam a se examinar: sou eu. Sou eu. Mas de fato, para os 11 deles, a ideia de ser desleal não passava pela cabeça: sou eu. Irmãos, a participação do homem nas coisas instituídas por Deus impõe ao homem profundo exame. É o que Jesus aqui está nos ensinando. Impõe ao homem uma condição de autoexame acerca da realidade dos elementos que estão colocados na mesa. São símbolos que transmitem realidades espirituais. Essa mesma realidade solene, Paulo imprimiu quando ensinou os irmãos de Corinto acerca da ceia. Quando Paulo diz àqueles irmãos: olha, vocês precisam se examinar antes de participarem dos elementos, antes de se achegarem à mesa de Cristo. A mesa da Eucaristia, da comunhão. Irmãos, a ceia sempre foi elemento de debate. Engraçado que os elementos de debate hoje é a eleição, é a predestinação, é não sei o que, não sei o que. No contexto dos reformadores era a ceia. Como que Cristo se faz presente na ceia? Como que Cristo se faz presente nos elementos? E aí vem a transubstanciação, a consubstanciação. Uns dizem: não, o pão verdadeiramente vira carne e o vinho verdadeiramente vira sangue. Pedro diz: não, não vira, mas com Cristo está ali nos elementos. Mas o pão continua pão e o vinho continua vinho. Aí Zwingli diz: não, a presença de Cristo é em memória, é memorial. Calvino foi o divisor de água quando disse: não. Olhem para Corinto e perceberemos algo de mais valor. Calvino dizia que a ceia é também para o cristão um recurso de graça, ou um meio de graça. Por quê? Calvino dizia: se há juízo, quando deles nos apropriamos indignamente, há também graça quando dele nos apropriamos com o coração sincero e pela fé. Cristo está presente espiritualmente nos elementos. O Senhor da ceia está dando valor espiritual e recursos de graça àqueles que participam com o coração sincero e com a atitude de fé verdadeira. Se há juízo, Calvino dizia, há também graça. E Paulo diz: vocês precisam se examinar. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando disciplinados, embora Paulo veja ali, ele diz: olha, é uma disciplina de Deus sobre a igreja. Quando disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos julgados e condenados pelo mundo. E Paulo diz: sob pena de nos tornarmos réus do corpo e do sangue do Senhor. A traição aqui, irmãos, é algo que rompe aquilo que é a comunhão mais verdadeira em volta da mesa. Por isso Paulo diz: olha, devemos celebrar Cristo, nosso cordeiro pascual ou pascal, com os rasgos da sinceridade, sem o velho fermento, que era símbolo do pecado, porque a jactância de vocês não é boa. Um caso grave ali de rompimento de comunhão, de relação com Cristo, da comunhão da igreja. E Paulo diz: não. É essa mesma consciência que faz Paulo escrever aos irmãos, que é quando ele diz: olha, meus irmãos, não mintais mais uns aos outros, porque somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, Paulo nos leva a enxergar, irmãos, o que veio a ser essa comunhão cristã, esse entrelaçamento entre os homens no corpo de Cristo, tendo como Cristo seu cabeça e o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo Pai, a mesma verdade, que está sobre todos nós e que deve mediar a nossa comunhão verdadeira.
E deve causar a você estranheza. Somente a possibilidade de estar no seu coração algo que porventura rompa essa comunhão. É isso que os discípulos sentiram aqui. Sou eu. Sou eu. Mas responde Jesus, ele vai apontando. Não fala o nome, mas vai apontando. É um dos dois. O que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Cristo identifica claramente quem é, aquele que põe a mão. Olha, irmãos, ele está recordando a Judas mais uma vez. A comunhão concedida. E lança luz sobre um abismo de amor terrível. O Senhor está mais uma vez alimentando o seu próprio inimigo. Mas vejam, ó, a mesma mesa, ou mesmo servir do mestre, que causa tristeza quando ele diz que o que põe a mão comigo, alguém vai me trair. Ou seja, a ruptura da comunhão causa tristeza na vida dos verdadeiros cristãos. Mas a mesma mesa, o mesmo servir, os mesmos símbolos, está empedrando ainda mais o coração de Judas. Mas veja, o que Cristo está dizendo é: ó, os homens de alguma forma vão cumprir o propósito de Deus, como disse C.S. Lewis, ou como Judas ou como Paulo. O destino de Jesus não está na mão de Judas, não está nas mãos dos sacerdotes, não está na mão da liderança. O destino da igreja não está na mão dos homens, dos rebeldes, dos desobedientes. Está nas mãos de Deus. De alguma forma nós estamos cumprindo o propósito de Deus, ou como Judas, ou como Paulo. E veja, não há especulação na mente de Jesus. Se Judas não existisse, como seria? Não, Judas existe para cumprir o propósito de Deus. Sobre mim paira o sofrimento que tem como plano e propósito Deus soberano, que está conduzindo mais uma vez todas as coisas. Mas veja, a soberania de Deus não isenta Judas e ninguém de responsabilidade. O ai de Cristo aqui, irmãos, é um ai de pesar. Veja, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai. O ai aqui, meus irmãos, é um ai de pesar. É um ai de profundo pesar. Judas vai embora, cumprir o seu propósito. Mas sabe o que Jesus está dizendo ali? Judas, a sua vida é um verdadeiro desperdício. Esse termo era utilizado pelos judeus para descrever a vida dos gentios. A vida de Judas é uma vida desgraçada, desculpe o termo. É isso que Jesus está dizendo. Ai de você, Judas. Sua vida é um desperdício, sua vida é uma desgraça, sua vida é uma vida que está sob a maldição e entrega de Deus. Diz João que após essa ocasião, Judas vai. Ele sai. Diz o texto, porque Satanás entrou no seu coração. Ele então sai e Jesus então continua. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Ele sai como resposta de que o que rompe a comunhão não deve estar presente. Agora Cristo vai mostrar que a providência de Deus vai fazer com que Cristo seja a refeição principal da ceia, da Páscoa. Depois que Jesus tinha predito e com isso liberado sua entrega, a noite da Páscoa se transformou na noite da entrega. Deus estava atingindo o seu objetivo.
A vontade dos sacerdotes era não durante a festa. Mas Deus providenciou o dia e a hora em que era a festa. Jesus vai anunciar a sua morte como mudança de todas as coisas, mudança da época, o reinado de Deus chegou. E seu propósito não é só que olhemos para Ele como um Cristo que tinha consciência da cruz, e isso Ele tinha. Mas o que Ele quer é que essa cruz fale, essa cruz seja falada, seja pregada, essa cruz seja escrita, e essa cruz seja experimentada. E neste ponto, mais uma vez, Ele vai dar significado a tudo. Está vendo este pão? Está vendo este cálice? Ele não vai nos entregar nossas próprias ideias. Ele vai dar a interpretação a tudo. Olha, isso significa isso significa isso. Você tinha ali, irmãos, eu revi, ervas amargas. Irmãos, e eram ervas amargas mesmo. Símbolo da servidão do Egito. O povo sofre 430 anos. Deus então envia Moisés como líder do povo, libertador do povo. Mas eles sairiam e as ervas estariam como um dos elementos da Páscoa. Mesmo longe do lugar do sofrimento, eles jamais iriam esquecer. Olha, rapaz, quando a gente come essa erva, a gente lembra da amargura do Egito. Você tinha a compota de frutas, símbolo de trabalho forçado. Você tinha os vinhos, as taças, símbolo da alegria, da promessa de Deus, da libertação de Deus. Você tinha o pão sem fermento, símbolo da separação. O povo de Deus é separado do pecado, da vida pagã, do Egito. E você tinha um cordeiro, símbolo da redenção. Mas Deus vai dar cumprimento a isso na história. E o cumprimento disso é Cristo. Aqui agora vamos chegar na refeição principal. Era quando o dono da casa se senta ou se assenta mais uma vez. Ele toma um pão. Ele recita a oração habitual de novo. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que fez a terra dar o seu fruto. E os discípulos então respondem, amém. Então ele pega o pão e cada um tira o seu pedaço. O dono da casa fazia isso. Mas ele sai do roteiro que anos eram repetidos. Quando ele pega o pão e diz, está vendo este pão? Este pão é o meu corpo. O que é que isso significa? Este é o pão do meu sofrimento. É o pão da minha aflição. Ele estava utilizando a linguagem semita para dizer, olha, esse pão sou eu mesmo. Esse pão que sou eu é a vida de vocês. Eu sou e serei o verdadeiro alimento de vocês. Por meio desta ceia, ele está dizendo, eu me volto para vocês e concedo a vocês a verdadeira comunhão. E o pão traz à memória o seu corpo que será partido, ferido, moído pelas nossas transgressões. O seu corpo que é símbolo dessa comunhão, desse ajuntamento, dessa igreja, deste povo que forma um só corpo com Ele e que participa dos seus benefícios redentores. Agora veja, ele não olha para trás, ele olha para frente, para a sua própria morte, para o seu próprio sofrimento, como o cumprimento perfeito da Páscoa que se repetia
repetia, que se repetia e que apontava para ele, mas que nele tem o seu cumprimento perfeito. É como se ele estivesse dizendo: eu estou me dando a vocês. E ele chama seus seguidores a tomar parte em seus benefícios. Como diz João capítulo 6: aquele que não se alimenta de mim não tem parte comigo. Aquele que não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Não é que Jesus estava se referindo a nos apropriarmos da sua carne como uma atitude de canibalismo, mas a ideia ali é de que aquele que não participa dos seus benefícios redentores, não está unido a ele pela sua própria carne, através do seu corpo que foi entregue como substituto, que não bebe o seu sangue no sentido de ser redimido pelo derramamento do seu sangue, não tem parte com ele. Isso aqui ele tomou um cálice. Quando você servia o pão, então pegava-se mais um cálice, que era chamado cálice da bênção. E esse cálice deveria passar de mão em mão, beber dele todo. Mas o que é que este cálice representa? Representa uma nova aliança. O antigo pacto, a aliança de Deus foi ratificada através do sangue de animais. A nova aliança aqui está sendo firmada no sangue de Jesus Cristo, derramado em favor de muitos e de uma vez por todas. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal diz Paulo. Ele será imolado, será sacrificado como substituto, como um representante da nova aliança, o fiador de seus irmãos. Então ele diz: está o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que ele beber novo no reino de Deus. Ele anuncia a sua morte, mas ele diz que também ele não vai permanecer na morte. Ele diz que ele vai beber isso de novo, esse fruto da vide novo no reino de Deus, quando todas as coisas se consumarem. Então, após celebrar a ceia, ele canta a última parte do Halel, que era do Salmo 115 até o Salmo 118. E o texto diz que ele vai para o Monte das Oliveiras. Para o Monte das Oliveiras. A suma disso, meus irmãos, é que Cristo cumpriu verdadeiramente a Páscoa. Cristo trouxe verdadeira libertação ao seu povo. Uma libertação muito maior do que a libertação, ou de uma escravidão muito maior do que aquela que durou 430 anos. Ele nos livrou dos nossos próprios pecados e da condenação eterna. Amém. Ele nos desarraigou deste mundo mergulhado no pecado ou afetado pelo pecado, e nos enraizou nele mesmo, como fundamento da nossa vida cristã. Sendo a Páscoa, ele se tornou o verdadeiro alimento do seu povo. Quando ele diz que ele é o verdadeiro, ele é o pão vivo que desceu do céu, e é através de Cristo que somos alimentados, é através de Cristo que somos fortalecidos, é através de Cristo que somos alvos de todas as bênçãos espirituais, é através de Cristo que eu e você somos fortalecidos, através de Cristo que somos recebidos, somos aceitos, somos perdoados, somos reconciliados. É através de Cristo que somos alimentados todos os dias. Amém. O Logos, o pão vivo, a palavra revelada. É através de Cristo que nós temos condições de bendizer a Deus verdadeiramente. E fazer isso não como símbolo de uma liturgia que se repete. Bendito Deus e Pai,
que faz os frutos ou a terra produzir o seu fruto. Mas verdadeiramente, como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez alvo de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. É em Cristo onde a verdadeira adoração acontece. É em Cristo onde as cláusulas da verdadeira ou da perfeita aliança segundo, que é uma aliança onde Deus mudaria o coração de pedra e daria o coração de carne, escreveria nos nossos corações a lei, nos daria espírito novo, e faria com que eu e você andássemos em seus caminhos, em sua lei, segundo a sua vontade. E é uma ceia que a igreja repete, ou que a igreja pratica, ou que a igreja todas as vezes em que se reunia fazia memória de Cristo. E é dessa forma que Calvino vai dizer que o crente pela fé deve se apropriar dos elementos e olhar para este pão e submeter a sua consciência ao exame da palavra de Deus e entender que este pão está para além de um pedaço de pão, mas ele, para um cristão verdadeiro, está carregado de significado quando Cristo diz: isso é o meu corpo. E dizer: eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho estado em comunhão com o corpo de Cristo. Da mesma forma, é assim que um cristão deve pegar este cálice da ceia e dizer: olha, este cálice é símbolo do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, dessa aliança que foi ratificada não através de sangue de animais, essa aliança que diz que eu fui comprado não com metais preciosos, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Este cálice tem significado para mim, isso tem significado para a minha vida, por isso eu digo: eu estou, Senhor, tenho estado, Senhor. Me causa espécie em saber que ainda há no meu coração elementos que façam com que essa comunhão seja rompida, Senhor. Eu tenho estado, Senhor, em comunhão contigo. Tenho vivido longe do pecado, porque foi para isso que tu morreste por mim, para me desarraigar do pecado, para que a verdadeira Páscoa se cumpra em mim. E como diz Paulo, Judas fugiu, saiu correndo, duro, sem a graça de Deus, sem o arrependimento para a vida. Ouviu, participou, mas nunca teve graça para ser salvo. Sai. Mas o cristão verdadeiro, diz Paulo, e assim coma. Ele não sai, ele não foge. Pelo contrário, ele se arrepende. Amém. E diz: tenho estado, Senhor, em comunhão contigo. É isso agora, viu? Pedro, Tiago, João, André, que vai significar esses elementos. E chega de Páscoa. Olhem para frente. O cordeiro já foi morto. Como diz Paulo, agora participemos com os atos da sinceridade. O fermento agora não deve estar fora do pão, mas fora do seu coração, da sua vida, da igreja. Não recai ou não paira sobre nós a obrigação de colocarmos na ceia pão sem fermento. O pão sem fermento deve estar no seu coração, na sua vida. A sinceridade deve estar no seu coração. A atitude de fé verdadeira deve estar com você. É triste, irmãos, quando os meios de graça se tornam símbolos vazios. Quando há
que participemos daquilo que Deus nos colocou à mesa. Sem reflexão, sem compreender o significado, sem compreender o valor daqueles elementos e sem compreender o próprio Senhor na mesa. O pão é o corpo, o cálice é o sangue. Aquilo que pode ser uma bênção, um cálice de bênção, pode também se transformar um cálice de juízo, um ajuntamento para pior e não para melhor. E Cristo diz: a nova aliança é instituída no meu corpo e no meu sangue. Deus tem um plano, irmãos. E é esse plano que Jesus aqui está vivendo tranquilamente. Deus tem um plano e pela providência está fazendo com que este plano se cumpra. Através de detalhes, através de um traidor bem específico, como cumprimento da tua palavra, e através de Cristo, a principal refeição da Páscoa, o Cordeiro que foi morto, para trazer a verdadeira libertação, a verdadeira transformação, para dar vida a homens mortos, para trazê-los da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez, porque a tua palavra, Senhor, nos concede a compreensão, nos traz luz, a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos chama ao arrependimento. Amém. Mas a tua palavra, Deus, também mostra, Senhor, a única forma de nos livrarmos dos nossos próprios pecados é através de Cristo, Senhor. Sim. É somente estando em Cristo, ó Deus, que nós venceremos as fraquezas. É somente estando em Cristo, ó Deus, e que nós seremos objetos e alvos de todas as bênçãos espirituais, Senhor. Amém. Isso o Senhor tem feito em prol da igreja do Senhor, do teu povo, proporcionando a este povo, ó Deus, a tua paz, proporcionando a este povo, Senhor, toda a condição, para que este povo viva, ó Deus, esperando o cumprimento final de todas as tuas promessas. Sim. A tua providência tem agido em nossas vidas, e não falta, Senhor, no caminhar da tua igreja, sinais evidentes da tua providência, da tua graça, do teu amor e da tua bondade. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, dá-nos um coração temente a ti, Senhor. Dá-nos um coração que tema e trema, ó Deus, ao Senhor. Dá-nos uma consciência, Senhor, que se examine, ó Deus, um coração, ó Deus, que se quebre diante da tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, pois assim como Judas, ó Deus, foi ousado em estar ali, ó Deus, com um coração indiferente, com um coração duro, arquitetando um plano contra o Senhor, mas foi ousado em estar ali, ó Deus. Sim. E ele mesmo perguntou: porventura sou eu, Senhor? Dissimulando, ó Deus. Todos nós somos ousados como Judas, ó Deus, se a tua graça não atuar sobre nós. Verdade. Nós somos ousados, ó Deus, em nos levantar contra a tua santidade, contra a tua lei, questionar o teu plano, questionar a tua palavra, questionar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós somos ousados, ó Deus, em se levantar contra ti. Tem misericórdia de nós. Sabemos que tudo isso é como foi para Judas, é para a própria ruína do homem, Senhor. Pois o ai de Cristo pesou sobre a consciência de Judas, Pai. Uma vida desperdiçada, energia desperdiçada, inteligência desperdiçada, tempo desperdiçado, Senhor. Essa é a condição daqueles que vivem longe de ti, Senhor.
tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.